Xoxô, casaca de couro, cantando as duas na telha, cantando as duas na telha. Xoxô, casaca de couro, cantando as duas na telha, cantando as duas na telha. Eu nunca vi desafio mais bonito e sem igual. Duas casacas de couro quando começa a cantar, parecem dois violeiros no galope à beira-mar. Xoxô, casaca de couro, cantando as duas na telha, cantando as duas na telha. Xoxô, casaca de couro, cantando as duas na telha, cantando as duas na telha. Meu bem pediu pra eu cantar um coco, eu não sou louco pra dizer que não. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. Meu coco tem badoque, baleadeira, tigela, pó de peneira, tem ponteira e tem pinhão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Meu coco tem passarinho e revoada, martelo, foice e enxada, tem cores que tem trovão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha, tanajura, apanhada no sertão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha, tanajura, apanhada no sertão. Meu coco tem cheiro de mulher bonita, tem cachaça, tem birita, gigazosa e alcatrão. Tem violeiro, tem vaqueira, boiador, sanfoneiro, tocador e tem fogueira de São João. Tem violeiro, tem vaqueiro, sanfoneiro, tocador, também tem fogueira de São João. O fundador deste colégio, o nosso professor Eliomar Gonçalves de Brito. Eu falo até com emoção, Eliomar. Seja bem-vindo a esta casa que você fundou, não é? E fico feliz também com a presença de tantas autoridades, tantas pessoas queridas. E eu gostaria de saudar todos em nome do prefeito municipal Manuel Dantas. Vou, nesse exato momento, passar a palavra para o nosso secretário de comunicação, JR, que vai coordenar os trabalhos. Sejam todos bem-vindos e uma salva de palmas para o nosso fundador, professor Eliomar Brito. Senhoras e senhores, feitas essas ponderações iniciais pelo nosso diretor Jean Carlos de Brito Dantas, quero aqui também saudar os que se fazem presentes nesse momento histórico e, com a permissão do professor Eliomar, uma liberdade, professor Chico Cardoso, que já se faz aqui presente, para dizer que eu admiro uma coisa chamada história, porque história, ela retrata toda a existência do ser humano. Ela diz quem somos, por que somos, para quem somos, enfim, é a história algo importante no nosso cotidiano. E vocês que ora se fazem aqui presentes, tenham certeza disso, que entram para a história desse município, porque testemunham nesse momento um ato importante cultural aqui do nosso município. Eu vou registrar as presenças aqui, as pessoas que estão aqui presentes no final do evento, e para início, nós gostaríamos de convidar Eliette Brito, ela que é autora do hino do município, para executar o hino do nosso município. Pequeno recanto do Brasil, os versos
São do nosso hino do município, letra e composição de Eliette Brito, que foi muito bem acompanhada nesse momento por todos que se fazem aqui presentes. Dando parte a esta solenidade solene, convido agora para o uso da palavra Sua Excelência, o prefeito do município de Bom Jesus, Manuel Dantas Venceslau. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. E boa tarde aos vereadores, ex-prefeito Evandro Brito e ex-prefeito José Gonçalves Moreira, e aqui marcando presença conosco aqui hoje à tarde nesse grande colégio aqui, o Belino, radialista Chagas Amários, radialista Chico Cardoso, que é do Caldeirão Político, de 6 horas da tarde. E quero agradecer a todos que estão marcando presença com nosso entrega de nosso grande livro, que foi o grande livro que o professor Eliomar Brito, que escreveu esse livro, e graças a Deus que do livro deu tudo certo. E agora nós queremos agradecer e parabenizar o secretário Eliomar Brito, que além dele ser professor aposentado, é secretário de Agricultura. E queremos agradecer a presença de todos, porque falar nomes por nome aí não dá certo, porque esquece de falar em algum nome, aí a pessoa fica com queixa. E quero agradecer os secretários, que os secretários são poucos. O secretário de Educação é Dito, secretário não sei, não está por aqui, é o secretário de Saúde, Zé Rabon, não está. Está o secretário de Obra, que é Turruca, todos os secretários. Se tiver algum que eu não falei no nome, mas me desculpe. E quero agradecer e parabenizar essa entrega do livro de Eliomar Gonçalves, que é uma obra muito importante que a gente fez aqui em Bom Jesus, que Eliomar escreveu. É o segundo livro e a gente agradece de coração, Eliomar Brito. Muito obrigado. Para o uso da palavra, o ex-prefeito deste município, Evandro Gonçalves de Brito, que é cantor e compositor. Dantas, presidente dessa escola, Ria Carlos, diretor escolar, demais autoridades, vereadores, ex-prefeito Zé Gonçalves, os radialistas, o povo em geral. É um momento de orgulho, de muita felicidade, externar aqui nesse momento o que a gente sente quando uma pessoa obstinada como o Eliomar Brito, fazendo cultura, um lugar tão pequeno como Bom Jesus, e ele é um obstinado pela cultura, pela ecologia. Então, Eliomar, eu gostaria aqui de externar os meus parabéns pelo seu trabalho, e nós já tivemos a oportunidade de lhe ajudar no passado para a elaboração do primeiro livro, e agora Manuel Dantas correspondeu também, como bem disse o próprio Manuel, uma obra literária que você deixa para as futuras gerações do nosso município. Manuel, você pode ter certeza, fazer cultura nesse país é muito difícil. Tem que ter amor pelo que se faz, porque as dificuldades são enormes. Quase ninguém hoje em dia presta mais atenção nisso. E está aí Eliomar dando um exemplo aqui de Bom Jesus ao longo dos anos, da obstinação dele por esse trabalho, por preservar a história do nosso município. Por pequeno que seja, mas Bom Jesus está deixando registrada para as futuras gerações um trabalho tão importante. E você, como pessoa simples, muito criticado por algumas pessoas que, pelo lado político, que te viram de outra forma, está aí você dando um exemplo, deixando a maior obra do seu governo, que é essa apoio que você deu, e as demais pessoas também que colaboraram com a confecção desse trabalho. Eliomar, parabéns, você deixa para nós, atualmente, para as futuras gerações do nosso município, um legado cultural que jamais será esquecido. Obrigado a todos. Assim tivemos palavras do ex-prefeito deste município, Evandro. Dando sequência a este ato solene, convido agora para o uso da palavra o vereador e radialista Jocelyn Guedes, que também contribuiu com esta obra, como bem disse Evandro, junto com Eliomar Brito. Boa a todos. Eliomar, fiquei surpreso
sabia nem que estava inscrito. Mas o testemunho do livro de Eleomar, eu tive o prazer, Manuel, de fotografar, de acompanhar todos os passos desse livro. Também, como presidente da Câmara, as cobranças que Eleomar me fez. Lamento, Eleomar, não ter chegado a atendê-lo até pelas condições. Mas uma coisa que está escrita no seu livro, que inclusive você hoje me contava que o soldado divulgou a capa. Eu participei de todo o projeto, eu não tive direito de ver a capa, nem sequer o conteúdo. É surpresa. Mas a surpresa maior é que seu livro já está surtindo efeito. Hoje pela manhã eu chegava na casa, e aí meu compadre Marconildo, me desculpe eu ter que contar esse segredo, e eu lamentei isso. Sempre que eu chegava na casa de Marconildo, meu símbolo é chamado na rádio Cancão, Thaís Chagas Amado, meu professor, que não deixa, eu sou amante da natureza, e criei o meu site Cancão Notícias. Não sei se pela divina providência e de ter acompanhado você desde os meus 12, 13 anos, chamavam nós de loucos. Quando saía com um gravador no ombro e você dizia, não, vamos ter que gravar aquele cantado do BTV, da Juriti, e saímos de madrugada, Socorro é testemunha disso, que fazia o nosso lanche, que entrava por dentro de água aqui, Riacho Chico Cardoso. E eu lembro uma frase que ela me dizia, eu já nos 15 anos, 3 anos de gravação. Nesse tempo nós não tínhamos máquina para filmar, se eu tivesse essa máquina, nós tínhamos coisas bonitas. E um dia, debaixo de um juazeiro, quero registrar aqui a presença de Fátima Aquino, que é uma das dedicatórias do livro, minha madrinha, senta bem-vinda, madrinha, senta aqui na frente. E Eleomar me dava um exemplo, Evandro Brito. Quando chegávamos na fazenda de Bizé Bandeira, já cansado, por volta de 8h30 da manhã, eu, o nosso saudoso, se hoje estivesse aqui contar essa história, Kleber e Cleiton, que nos acompanhava, inclusive tem um cachorrinho, que era quem fazia o nosso guia. E chegamos lá em Bizé, estava uma galinha de pinto e correram lá, e Eleomar disse, está vendo isso? Procurando aconchego à mãe. Imagina as cordonices que os caçadores matam, onde é que vão os filhotes? Isso aqui me preocupou. Mas o exemplo maior que Eleomar me deu foi isso. Daqui a 20 anos, meus filhos, meus netos, não vão ver mais o cantado desse espaço. Pode ouvir o cantado gravado, mas ele conhecer não. E hoje eu chegava em Marconildo, estava o Maracanã cantando, fui deixar um leite. Disse, Marconildo, está faltando um pássaro no teu minhol aqui, eu digo, Cancão. Ele disse, não está com um mês que fugiu. Eu disse, mas pelo menos tem uma coisa. E aí, Chagas, tem o nosso registro. Ele disse, mas pelo menos está na rádio, eu gravado o cantado do Cancão. E é de Marconildo. Eu disse, Eleomar estava certo. E quando você pede no livro, pelo que você me deu a síntese, de que não mate os pássaros, para que não acabe a nossa fauna, a nossa flora, é porque daqui a 10 anos é o exemplo que você está querendo dar ao povo, de que nós vamos ter, além de termos o deserto que ninguém acredita ter, nós vamos ter também essa grande extinção de aves. Eleomar, parabéns, e dizer a você o seguinte, não pude fazer muito, o pouco que eu contribuí, Evandro deu o recado. O grande vencedor desse troféu não só é você, mas Manuel. E aí, Manuel, me desculpe o que eu vou lhe dizer agora. Pelo grande analfabeto das críticas feitas a você, tu és o grande mestre, professor e doutorado na cultura de Bom Jesus, porque tu sabe respeitar justamente isso, o sentimento dos outros que querem fazer pelo bem da tua cidade. Parabéns, como eu parabenizo Chico Cardoso, que sabe que é difícil fazer cultura, Chico. Como o professor sabe que é difícil escrever um livro, e principalmente que dê apoio. Mas, Eleomar, tu és um vencedor. Não seja aí um Aristóteles sonhador, mas seja o Eleomar professor para nos ensinar o que você tem de força de vontade. Muito obrigado. O vereador José Guedes, também radialista, e sequenciando os nossos trabalhos, convido neste momento para o uso da palavra Fátima Aquino, técnica em assuntos educacionais e apresentadora do livro Histórico e Meio Ambiente de Bom Jesus. E a todas, prefeito Manuel, Eleomar, Lirim e Socorro,
em nome dos quais eu saúdo as demais pessoas aqui presentes. Eu não tenho o dom da palavra, sou mais a escrita, e a escrita, Chagas me conhece, a escrita oficial, né? Porque eu passei 32 anos como secretária, mas, em primeiro lugar, estou aqui para agradecer o convite. Lirim, me desculpe, que eu continuo chamando Lirim, foi lá em casa, um socorro, me chamar, e eu de pronto atendi, porque me senti lisonjeada até, não é? Trago aqui também a mensagem de Nonato, não pôde vir, mas ele ligou para mim ontem, ficou até de passar um e-mail. Ele chegou lá em casa, eu estava fechando, a internet não tinha conseguido passar, mas ele pede desculpas e envia os parabéns a você. E, bom, eu fiz a apresentação do livro, a abertura, a apresentação, não sei bem, estava trabalhando, Lirim chegou lá no meu trabalho, hoje eu já sou aposentada, mas estou trabalhando agora também na Secretaria de Saúde do município de Cajazeiras. Aí Lirim chega, de repente, para eu fazer essa abertura. Nunca tinha feito. E ele me deu um prazo longo, ele chegou na segunda, queria na quarta. E, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Porque isso foi a primeira vez e a única também. Depois dessa vez não teve mais outra, não. E fiquei, como fazer. Depois eu digo, não, a gente vai, não é uma coisa assim, mas comecei a ler o livro, me empolgou, porque no livro tem muitos personagens que me dizem respeito, né? Tem meu avô, tem João, que a gente chama Tivão, João em João Pessoa. Eu estava lá nesse momento, porque ele estava em João Pessoa, eu presenciei tudo. E aquilo me levou ao passado, me deu muitas saudades. A gente sabe, não sou daqui, mas minha família toda é. E eu me considero também de Bom Jesus, não é? Não é fácil escrever. A gente tem 1001 ideias, mas na hora de pô-las no papel, a gente dá assim aquele trunca. E a gente fica sem saber como colocar no papel. Não é fácil. Lirim conseguiu. Parabéns para ele. Ontem eu assistindo a novela e me lembrei de você. A vida da gente, parece. Tem um escritor que está tentando, mendigando de porta em porta para lançar um livro. Se é difícil escrever, mais difícil ainda é lançar, né? E Lirim conseguiu essa façanha. E que isso sirva de lição para muitos jovens que aqui estão. O livro é escrita, e escrita é registro é cultura. Não é? Fica no papel. As palavras vão, mas a escrita fica. E que isso sirva de lição para os demais jovens aqui, que isso sirva de incentivo para que também vocês possam escrever alguma coisa e deixar alguma coisa escrita sobre Bom Jesus. Parabenizar também, Manuel, a cidade está muito bonita mesmo, de Serraneiro. Aliás, sempre achei Bom Jesus bonita, aconchegantezinha, mas ela está um brinco. Parabéns e que continue assim, viu? Lirim, meus parabéns, sucesso e que outros livros possam vir. Vocês lembram que quando eu começava a essa solenidade eu falava sobre história, lembra, né, Evandro? Vocês lembram? História é isso justamente que ela falou. É a condição de, através das leituras que a gente faz no dia a dia, nós voltarmos ao passado, né, Fátima? E nos identificarmos com determinados trechos, se não toda aquela história. Isso é muito bonito. E essa questão do Lirim é uma característica das pequenas cidades, professor Chico Cardoso, que ao longo do tempo tem resistido às tendências, digamos, entre aspas, das modas, né? E tem conseguido manter esse aconchego. O Lirim, a Vedinha, o Edivan, aquela coisa mais íntima que a gente ainda consegue manter e que nos faz. Nenenzinho, né? Já nos lembra agora, Lia, enfim, são essas coisas, Liz, que nos fazem diferente, que nos faz cada vez mais irmãos próximos uns dos outros. Sequenciando, ouvindo para o uso da palavra, o diretor deste estabelecimento de ensino, o professor Jean Carlos de Brito. No início dessa solenidade, gostaria de pedir permissão ao professor Eliomar Brito, que é
o nome máximo nessa tarde, vamos dizer assim, que está recebendo parabéns de todos, para passar a minha fala para a minha irmã psicóloga, Carla Gian, que veio de João Pessoa especialmente para o lançamento desse livro. Boa tarde a todos e a todas. Eu não poderia de forma alguma deixar de falar aqui. Peço perdão, tantos tios, né? Vou chamá-los pelos nomes para evitar qualquer deslize. É um prazer imenso, uma alegria muito grande, porque na primeira edição desse livro, Eliomar Brito me chamou para ajudá-lo, né? Para digitar para ele. E vocês não imaginam o que é Evandro Brito. Você sentar num computador, né? Eu tive o prazer de ser sua assessora na Secretaria de Saúde, e nós tínhamos um instante entre um momento de trabalho e outro, né? E a gente sentava ali naquele computadorzinho precário, na época de disquete, Valéria, ainda. E ele começava a me passar os manuscritos e ditando, né? E era assim fantástico, porque em alguns momentos ele dizia: olha, o que acontece? Uma riqueza de detalhes de Domingos assim impressionante. Ele começa a falar, aí dizia: porque o Lampião passou naquela situação. Mas, gente, para aí um pouquinho, porque eu vou lhe contar uma história. Olha, eu me arrepiava, né? Porque com uma riqueza fazia sol e... Quer dizer, então essa magia que Eliomar Brito tem dentro dele, que eu acho que isso é único para essa cidade. Único. E você, perdoe-me todos aqui, mas para mim você é a personificação de uma das maravilhas dessa cidade, que é meu avô José Brito. Como diferencial, ele trilhou uma política difícil, que é a política administrativa, mas mais difícil ainda, essa política que você trilha da militância, né, à frente da educação e à frente do meio ambiente, numa cidade que não tem grandes riquezas, mas você traz para nós essas riquezas. E ainda me orgulho muito mais por ter sido, não por ter feito parte dessa gestão, por ter tantas pessoas, tantos amigos aqui que presenciaram o seu sucesso enquanto secretário por diversos anos, mas por ter sido, aí eu chamo a atenção do pessoal que está lá atrás, de Silene Valdete, ter sido aluna desse colégio Joaquim Belino, com Eliomar Brito à frente. Foi aqui que nós aprendemos as primeiras lições de cidadania, né? Aqui eu aprendi por que a gente não pode riscar a carteira, porque Eliomar Brito chegava e dizia: isso aqui faz parte de todos, isso aqui é a cidadania. Então, para mim, a maior riqueza é você ter sido um político de verdade. Essa cidade precisa de mais Eliomar Brito. Que nasçam mais pessoas com essa sua coragem, essa sua determinação. Parabéns, muito obrigado por ter feito parte dessa história. Muito obrigado mesmo. Boa tarde. Convido agora para o uso da palavra o ex-prefeito, também ex-prefeito desta cidade, e que muito nos orgulha, nós que somos radialistas, não é, Jocelyn? Primeiro radialista do nosso município, José Gonçalves Moreira. A palavra é sua. Senhores, minhas senhoras, professores, secretários e dois prefeitos, um destaque especial para meu amigo Chico Cardoso, uma amizade que temos podemos dizer, Chico, há mais de 50 anos. Teatrólogo, escritor, jornalista, radialista, professor. Eu poderia dizer, Chico faz tudo e, de fato, acompanha seu caldeirão político há muitos anos. Infelizmente, para João Pessoa não tem esse prazer, porque as rádios daqui não chegam lá, mas na memória, naquele horário, eu estou lembrando. Chico está falando agora para Paraíba e para o Brasil. Eu serei breve, porque acredito que isso sucederão nesse instante, mas queria apenas parabenizar ao meu querido Eliomar, na nossa intimidade de Lirinho, por mais essa iniciativa e o lançamento de mais um livro. Sei do seu esforço, da sua abnegação, da sua dedicação e amor por essa terra. Nossa querida Bom Jesus, que plagiando Alcides Carneiro diria: nasceu pequena para se tornar grande, mas se tornou grande para se vingar de ser tão pequenina. Grande na bravura do seu filho, na sua civilidade autêntica de educador, você merece todo o nosso aplauso e todo o nosso reconhecimento por mais essa iniciativa. O momento histórico e o meio ambiente, duas coisas que hoje, aos poucos,
estão quase que se liquidando, porque a juventude se está, digamos assim, mudando tudo para novas opções, o que não é recomendável para um Brasil que merece tanta cultura. Portanto, Lirinho, nossos parabéns, muitas felicidades, e que você continue com essa mesma abnegação, esse mesmo amor para a nossa querida terrinha, porque aqui nós nascemos, aqui nos criamos e aqui vivemos nossa vida, e aqui teremos que lutar cada vez mais. Aos meus 88 anos, já dentro dos 89, tudo farei, o que tiver ao meu alcance dentro da minha possibilidade, para que Bom Jesus continue crescendo e cada vez mais naquele ímpeto de ser uma cidade bonita e bela. Parabéns, Manel. A cidade, como disse o Papa, está muito bonita. Estou muito feliz. Parabéns por essa sua administração. E espero que assim continue, porque, como disse, nós precisamos que Bom Jesus cresça cada vez mais para que nos orgulhemos e de lá fora, eu sou filho de Bom Jesus. Muito obrigado. O Chagas Amaro, Chico, vocês perceberam que como ele ainda teria condições de fazer um programa de rádio, ter um raciocínio, vocês perceberam, né? Muito bom. Parabéns, Quiser. Para o uso da palavra, o professor radialista Chagas Amaro, representando os demais companheiros do segmento de imprensa que se fazem aqui presentes. Boa tarde a todos e a todas também, para usar um jeito novo de cumprimentar a todos, iniciado por Zé Sarney, como presidente da República, né? Quero saudar o prefeito do município, o Manuel Dantas Venceslau, a nossa vice-prefeita, muito jovem, conhecendo hoje, a professora Eliette Brito, que eu conheço sempre por telefone, porque de vez em quando liga para o meu programa. Saudar o nosso ex-prefeito José Gonçalves Moreira, e em seu nome saudar todos os demais políticos, comandados e ex-políticos, o professor Eliomar Brito, a sua esposa, minha colega de faculdade, Socorro Saraiva, enfim, abraçar todos vocês. Bom, eu me sinto, assim, de certa forma, ligado a Bom Jesus, porque quando eu iniciava a minha vida estudantil, e aí nos anos 60, início dos anos 60, da Ladier, lá na nossa Cajazeiras, eu fui aluno de uma professora nascida aqui na cidade de Bom Jesus, e aquela professora foi muito importante, como foram também as demais, naquele meu processo de formação, porque era uma professora muito humana, muito amiga, grande incentivadora, e era irmã do nosso Zé Gonçalves, que é a querida professora Mundete Gonçalves Moreira. De Mundete, Lirinho, eu me lembro sempre que eu toco uma música, eu não sei se ela estava apaixonada por alguém na época, talvez, né? Ela, Alcide Gerardo, um cantor que é muito amigo do Zé Gonçalves apresentou muitos shows dele neste sertão aqui, inclusive em Cajazeiras, e Alcide Gerardo lançou em 1960 uma música, uma composição de um rapaz chamado Paulo Borges, uma música chamada Palavras de Amor, e Mundete gostava muito, quer dizer, mais de uma vez eu ouvia Mundete cantar Palavras de Amor. Então, quando eu toco essa música nos meus programas, eu sempre lembro de Mundete. E Bom Jesus também me surpreende, porque Eliette participa do meu programa de vez em quando. Eu não conhecia Eliette pessoalmente, né? Uma vez eu disse para a Cíntia, que trabalhou já na Rádio Cajazeiras, eu digo, eu vou passar uma vergonha muito grande, qualquer um dia desses, porque eu vou cruzar com Eliette e nem vou cumprimentá-la, porque não sei quem é. E Eliette me surpreende, porque eu fui amigo da família do seu esposo, inclusive fui frequentador da casa de seu Gerson Pegado, ali na Coronel Matos, em Cajazeiras, e conheci o seu esposo quando solteiro. Eu só vim saber que você era casada com ele praticamente hoje. Bom, feita essa introdução, eu queria agradecer o convite do professor Eliomar Brito. No primeiro livro dele, eu tive a oportunidade de participar dele fazendo o prefácio, a apresentação, digamos assim. Mas, não sei por que desencontro, eu não vim para o lançamento do livro.
Eu não participei do lançamento do livro, apesar de ter sido prefaciador, né? Desta feita, então, ele me ligou. E aqui estou para compartilhar da alegria de Lirinho, que é a alegria, na verdade, de Bom Jesus. Toda cidade, Eliomar, tem o seu historiador. Agora, nem todo historiador tem oportunidade de lançar um livro, de escrever um livro. Nem todo. Mas toda cidade pode ficar tranquilo. Tem um historiador, tem aquela pessoa que conhece mais do que todo mundo sobre os fatos e personagens da cidade. Bom Jesus, porém, teve sorte. Tem um historiador, e um historiador corajoso, voluntarioso, que tem tido, Evandro, um apoio, inclusive da administração, para lançar para os seus livros, para publicar os seus livros contando os fatos e os personagens da história de Bom Jesus. Então, quem escreve um livro passa à posteridade. Porque o livro, quer dizer, todos nós passamos, mas os livros ficam. Envelhecem, amarelam, o cupim estraga, as traças também, mas certamente haverá alguém que vai se interessar em guardar aquele livro. Então, você passou a história de Bom Jesus, não só por ser filho de Bom Jesus, professor, secretário, político também, mas sobretudo passou como historiador. Como historiador. E o fato vai ficar registrado, repito, para a posteridade. O livro é tão importante que Sebastião Moreira Duarte, que reeditou parte da obra escrita pelo padre Rolim, ele andava à procura do primeiro livro da biografia do padre Rolim, que foi escrito pelo padre Eleodoro Pires em 1916. E ninguém mais tinha esse livro, por mais que ele procurasse, ele não encontrava o livro. Agora, pasmem os senhores e as senhoras, onde é que o livro foi encontrado? Sebastião Moreira Duarte estava fazendo doutorado na Universidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E foi na biblioteca da Universidade dos Estados Unidos que ele encontrou o livrinho do padre Rolim, a biografia do padre, escrita pelo padre Eleodoro Pires. Ele encontrou esse livro nos anos 90. Então ele pediu licença à direção da biblioteca e conseguiu fazer fotocópia do livro, e foi aquela fotocópia daquele livro que permitiu a segunda edição que ele fez na coleção Tempos Sertanejos, algo mais ou menos assim, coleção sertanejo, documentos sertanejos, da Harley de João Claudino, foi quem reeditou. Ele reeditou este livro, a biografia do padre Eleodoro, reeditou o Tratado de Ciências Naturais, que eu tinha em minhas mãos por acaso, porque eu cheguei na biblioteca pública uma vez e encontrei um livrinho lá no chão, porque estava lá o resto do museu do padre Rolim, estava lá no depósito da biblioteca, uma sala úmida, porque a biblioteca ela é localizada num local de muita umidez, e estava lá o resto do museu do padre Rolim, que foi um grande crime que Cajazeiras cometeu, conta a história do padre, conta a sua própria história, e o livrinho estava lá no chão, com uma tajazinha escrito manualmente, gramática grega do padre Rolim. E eu peguei aquele livrinho e guardei. Quando eu fui folhear o livro, na verdade eu verifiquei que a pessoa que colocou lá a gramática grega tinha se equivocado. Era um tratado de ciências naturais que o padre Rolim escreveu já aos 81 anos de idade. E ele colocou lá como dedicatória para entretenimento dos alunos do colégio Padre Rolim. Então este livro eu emprestei a Sebastião Moreira Duarte, ele recuperou o livro, fez a edição e me devolveu a edição nova, autografada, e a edição antiga, e essa edição eu passei para as mãos de Hélio Tavares, porque ele sonhava em realizar na Escola Técnica o memorial do Padre Rolim. Só que até hoje o memorial não saiu, e eu não sei onde o livro, o tratado, a primeira edição do tratado foi parar. Bom, mas tudo isso para dizer que o livro fica para a posteridade. É o grande testemunho de uma época, de uma história, de um tempo, que na memória das pessoas vai acabando, vai diminuindo. Os mais velhos vão morrendo, e ainda que eles passem
a informação, a história para os mais jovens, mas a história ela vai esmaecendo, ela vai, daí a pouco ninguém sabe mais nada, só sabe aquilo que está registrado no livro. Então você está realmente de parabéns, porque você está fazendo a edição de um segundo livro. Eu tenho a impressão, pelo que eu conheço de você, que se Deus lhe der mais alguns anos de vida, eu espero que dê mais aí umas 3 dezenas de anos de vida, outro livro, outros livros virão, porque o desejo do historiador, ele é insaciável. O desejo do historiador de botar no papel, agora no computador, de botar no computador, é algo realmente fantástico. Então você está de parabéns, bom Jesus está de parabéns, aquelas pessoas que o ajudaram, porque como já foi dito aqui, lançar um livro é muito difícil. Alguém falava aqui da dificuldade de fazer cultura. Evandro, o ministério que tem a menor dotação orçamentária é exatamente o Ministério da Cultura. De todos os, já são 31, viu? Mais de 30 ministérios de Dilma, né? Eu não sei onde é que o Brasil vai parar, Zé Gonçalves, com tanto ministério, porque não há necessidade. É apenas para empregar a gente, para honrar compromissos políticos. Não comporta 30 e tantos ministérios, mas o Brasil já tem isso. Mas dos 30 e tantos ministérios que o Brasil tem, o Ministério da Cultura é exatamente aquele que tem a menor dotação orçamentária. E qualquer um de nós, a nossa psicóloga, que certamente também gosta de comprar livros, quando nós entramos em crise financeira, a primeira coisa que nós sacrificamos na nossa casa é a cultura. A gente começa a deixar de, se morar numa cidade grande, que tem teatro todo fim de semana, ou até durante a semana, o teatro começa a ser sacrificado. Depois você diminui a assinatura da revista Veja ou de outra revista qualquer, você não renova por algum tempo, você vai começando o corte das despesas exatamente pela cultura. Ou seja, a cultura é sempre deixada no segundo plano, o que é de certa forma lastimável, né? Porque a cultura somos todos nós fazemos cultura todos os dias, nós fazemos história todos os dias. E para não completar muito a minha conversa, porque professor conversa muito, verdade? Professor conversa muito. E radialista é pior ainda. Aí quando junto os dois, pronto. Para concluir a história, a conversa, eu quero dizer para vocês o seguinte, que todos nós, em qualquer ramo de atividade que nós exerçamos, nós fazemos história. Nós fazemos história. O agricultor faz história, o professor faz história, o aluno que aqui estuda no Joaquim Belino também faz história. Ele poderá até um dia no futuro escrever a história, a minha história enquanto aluno da escola de Joaquim Belino, o marceneiro, o carpinteiro, o comerciante, o engraxeiro. Todos nós fazemos história. História é cultura. Lembrar que a Zé Gonçalves Moreira, que é a Rádio Clube de Pernambuco, que nós ouvimos aqui nos anos 70, 80, nos anos 60, ela tinha um noticiário de hora em hora e tinha uma vinhetazinha que de Guedes, só gosto de chamá-lo de Guedes, né? Tinha uma vinhetazinha que antes de cada noticiário de hora em hora o locutor dizia: nós estamos contando ao vivo a história dos nossos dias. Em Recife, tantas horas, aí entrava a característica do noticiário. Então nós fazemos história todos os dias. Agora o importante é aparecer alguém corajoso para botar no papel a história que nós fazemos. Então parabéns, Eliomar, parabéns, Bom Jesus, parabéns, enfim, todos nós aqui presentes a este momento solene, que é o momento de lançamento de um livro, é o momento em que todos nós passamos também nesta solenidade à posteridade. Vou registrar convidar para o uso da palavra o nosso amigo Eliomar Brito, que é exatamente o grande mentor dessa já imortalizada obra, Histórico e Meio Ambiente de Bom Jesus. Com a palavra, o professor Eliomar Brito. Boa tarde a todos. É um prazer ver tanta gente aqui amiga. Logo após aqui eu vou pedir a Jocelyn, Jean, ou a JR, que divulgue o nome das pessoas. Muitos amigos e amigas meus estão aqui presentes. De início quero agradecer a Manel e contar logo uma história aqui rápida. Disseram aqui que fazer livro é difícil, é mesmo. E aconteceu comigo, esse trabalho foi feito em 2008.
Eu mandei para a gráfica e houve um erro de fotografia. A gráfica colocou, por exemplo, Joaquim, e na outra fotografia colocou José, e vice-versa. O que acontece? Aí eu fiquei preocupado, mas o Manuel foi muito legal comigo, pagou essa primeira tiragem dos livros, que custou R$9.000. E eu guardei o livro porque estava errado, eu queria lançar o livro certo. O que acontece? Eu passei quase 2 anos com os livros guardados. Aí, esperando que o político, por Léo me garantiu isso, e depois outras pessoas garantiram. Eu tive que fazer outro trabalho, né? Eu tive que fazer outro livro, por isso que aqui tem reedição. Graças a Deus, com a ajuda dos amigos, eu não vou citar nomes, porque a gente esquece. Mas, além dos amigos, teve também mais uma ajuda do prefeito Manel. Até Manel cantou, ele, Marco, o que é isso? Você faz um livro, vem pedir de novo. Mas ele me ajudou. E tantas outras pessoas que, Zé Gonçalves, né, Vitoriano, minhas irmãs Edith, Edivan, Linda, Cosma, a viúva do Dr. Júlio Bandeira me ajudou também. Então, o livro está aqui. É um prazer, missão cumprida, e concordo com você, Chagas. Fazer história é difícil. E muito mais difícil é você lançar isso aqui. Mas eu quero agradecer a Deus, aos amigos, às amigas, e dizer para vocês que a gente tem que ser rápido aqui, porque tem outros eventos. Pediria a vocês que permaneçam sentados. Eu não vou citar o nome das pessoas, vou pedir a JR para citar mais Jean, um por um que estão aqui presentes, porque merece ser citado o nome. O primeiro volume eu fiz parabenizando os prefeitos, na parte política. Esse volume agora foi sobre a história de Bom Jesus e o meio ambiente. Por quê? A história de Bom Jesus está aqui citada as ex-primeiras damas, que eu achei muito importante, e os ex-vice-prefeitos. Então, o que acontece? O primeiro, em 2002, foi lançado sobre os prefeitos, e agora os ex-vice-prefeitos e as ex-primeiras damas. E a parte do meio ambiente, eu quero chamar a atenção para os senhores. Nosso município está um negócio sério. Eu conheci, está aqui no livro, mais de 130 espécies de pássaros. Eu conheci desde menino, fiz pesquisa há vários anos, na década de 80 vi até com o João Serlão, como ele citou aqui, e infelizmente nosso município, até 2008, quando o livro foi feito aqui, nós contávamos aqui na minha pesquisa com 40 espécies, de 130, mas hoje não tem mais 20 espécies, porque eu queria chamar a atenção desse trabalho para os caçadores, primeiros caçadores, guardados espingardas, e os pais dos alunos pediam a eles para não comprar baladeira. Aqui, professor Chagas, é um negócio sério. Chico Cardoso, jornalista. Aqui os alunos, com 5 anos, muitos alunos estão matando pássaro de baladeira. E o que acontece? O aluno mata um pássaro, atira numa rolinha, ele mata 3. Porque os 2 filhotes dela já caem no chão ali, já está morto. É de fazer dó isso aí. Mas vocês perguntam, Eliomar, você vai resolver isso? Vou não, mas eu estou fazendo um alerta. E aqui está citado 130 espécies de pássaro que eu conheci em nossa região. Por que eu deixei escrito? Para pelo menos meu neto, os de vocês, conhecer pelo menos em nome. Porque hoje em Bom Jesus, você não conhece mais 30%. É lamentável. Em toda a região nossa, não é só Bom Jesus não. Então vai servir de alerta. Chagas Amado tem um exemplo aqui muito importante, que o livro se encontra nos Estados Unidos. Eu pretendo mandar esses livros para a maioria dos municípios da Paraíba, para que façam um alerta aos caçadores. Eu sei que o agrotóxico mata e o desmatamento. Aqui na nossa cidade não se conhece mais uma mata, infelizmente. Aqui tinha várias matas. Mas, chamando a atenção dos senhores, esse livro, o meu maior prazer aqui é ter citado o nome dos pássaros, para que as crianças conheçam e deixem de matar pássaros. Concluindo, eu vou autografar esse livro ao prefeito Manuel, e os senhores permaneçam sentados, que eu autografei tudo de ontem lá em casa, bem tranquilo, porque aqui eu ia cansar o dedo, né? Vocês permaneçam sentados, que uma equipe vai distribuir esse livro para vocês. Vou autografar o livro para o prefeito Manuel. E muito obrigado a vocês.
Meu bem pediu pra eu cantar um coco, eu não sou louco pra dizer que não. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. Meu coco tem badoque, baleadeira, tigela, pó de peneira, tem ponteira e tem pinhão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Meu coco tem passarinho e revoada, martelo, foice e enxada, tem cores que tem trovão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha com tanajura apanhada no sertão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha com tanajura apanhada no sertão. Meu coco tem cheiro de mulher bonita, tem cachaça, tem birita, gigazosa e alcatrão. Tem violeiro, tem vaqueira, boiador, sanfoneiro, tocador e tem fogueira de São João. Tem violeiro, tem vaqueiro e sanfoneiro, tocador, também tem fogueira de São João. Meu bem pediu pra eu cantar um coco, olha menina, eu não sou louco pra dizer que não. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. Meu coco tem badoque, baleadeira, tigela, pó de peneira, tem ponteira e tem pinhão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Rapa de banda, espingarda, lazarina, rifle da canela fina, tem bala de mosquetão. Meu coco tem passarinho e revoada, martelo, foice e enxada, tem cores que tem trovão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha com tanajura apanhada no sertão. Carne de bode, fubá, queijo e rapadura, farinha com tanajura apanhada no sertão. Meu coco tem cheiro de mulher bonita, tem cachaça, tem birita, gingazosa e alcatrão. Tem violeiro, tem vaqueira, boiador, sanfoneiro, tocador e tem fogueira de São João. Tem violeiro, tem vaqueiro e sanfoneiro, tocador, também tem fogueira de São João. Meu bem pediu pra eu cantar um coco, olha menina, eu não sou louco pra dizer que não, que não. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião. E fiz um coco sincopado, sanfonado, mas parecendo o chachado dos cabras de Lampião.